avançar. Agora vai ficar mais, vai aprofundar um pouco. Isso aqui tudo ainda também é preparatório, tá? Então, primeira coisa, a necessidade das constâncias das retomadas, né? Compreender como é a minha oração, eu vou raciocinar para amar, certo? Eu vou considerar a verdade para amar. O livro vai me ajudar para isso. Só que agora eu vou aprofundar aqui. Meditar para amar. Olha o que São João da Cruz fala, galera. Aqui é o cerne da nossa aula, tá? Aqui é o cerne. Parabéns para quem ficou até aqui, porque aqui é que o negócio começa a ficar bom. É que aqui você tem que se nutrir disso para avançar na sua vida de oração. Tá? Olha o que ele vai falar, São João da Cruz. Pois qual a finalidade da meditação e dos atos discursivos, ou seja, dos raciocínios que eu faço, se não para conseguir mais clara notícia de Deus e mais intenso amor? Olha o que ele está falando aqui. O que é mais clara notícia de Deus? É percepção da presença. Notícia aqui não é de notícia de jornal, tá? Notícia aqui é de notar. Notar Deus. Notar Deus mais claramente, ou seja, perceber sua presença. Então ele está falando aqui, gente. Ó, Kátia, para que você faz sua Lex Divina? Para pregar? Não. Para saber da palavra? Não. Para dar catequese? Não. Para dar formação para jovens serados? Não. Você faz sua Lex Divina, você medita a palavra de Deus para conseguir uma mais clara percepção e experiência da presença de Deus e mais intenso amor por Ele. É só para isso. Galera, tem que ser essa a nossa intencionalidade na oração. Para que eu rezo o texto? Para isso. Para que eu vou para a missa? Para isso. Para que eu faço a leitura orante da palavra? Para isso. Eu vou para fazer uma experiência do amor de Deus e uma experiência de intensificar esse amor, de sentir mais amor. Tá? Aí ele vai dizer assim, cada vez que pela meditação você consegue fazer isso, é mais um ato. E como a repetição dos atos gera o hábito, assim muitos atos dessas notícias amorosas, ou seja, dessas percepções amorosas de Deus, dessas experiências da presença, chegam com a prática a se tornar tão contínuos que se transformam em hábito para a alma. Galera, aqui é a chave. É por isso que eu comecei falando da importância da prática e da perseverança, da presença. Porque o que a galera faz? Ó? 2 erros que acontecem. O erro da galera que desiste e o erro da galera que persiste. O erro da galera que desiste é desistir. A pessoa caminha e para antes, é o cara que nada e morre na praia, certo? Mas o erro da galera que persiste é que não faz a oração com essa intencionalidade. E ao não fazer a oração com essa intencionalidade, como ela fica muito só no ato discursivo, meditando, por exemplo, quem faz o método do Monsenhor Jonas, né? A pessoa faz como só? A pessoa faz pegando lá, princípios, promessas, ordem de Deus. Beleza, peguei, anotei o que eu devo fazer, o que Deus falou para mim, pronto. Parou aí, você só meditou. Mas você medita para amar. Isso aqui devia ser o ato preparatório para o ato que vem depois, que é fazer essa, mais conseguir, como São João da Cruz diz, mais clara a notícia de Deus e mais intenso amor, ou seja, uma experiência mais intensa da presença de Deus. E ele vai dizendo o quê? Cada vez que você consegue, pela meditação, fazer isso, é um ato. Vai conseguir sempre? Não. Lembra que a gente viu aqui um pouco antes? A gente faz a oração sempre que quer, mas não sempre como quer. A gente faz como Deus permite que seja feita, beleza? Mas quando eu consigo é um ato. E quando eu vou colecionando, entre aspas, esses atos, isso vai tornando-se um hábito da minha alma. A minha alma vai ficando mais predisposta para isso. Lembra que eu falei no começo que a oração, ela vai me dilatando para o amor de Deus. Quanto mais eu me aprofundo, mais ela me dilata. Então, cada ato desse é como se fosse uma dilataçãozinha. Então, quando eu vou persistindo nisso, o meu coração vai se dilatando. Eu vou bebendo de rios de águas vivas. E aí, isso vai aprofundando a minha oração. E ele vai dizer assim, ó, e assim, né, isso vai se transformar em hábito para a alma. E assim, o que a outrora a alma conseguia pela aplicação laboriosa de suas potências e pelos conhecimentos distintos. Então, ele está dizendo assim, o que você conseguia por muito esforço, considerando várias coisas, torna-se, pela repetição, hábito e substância, de notícia amorosa geral, não distinta, nem particular como antes. Ele está dizendo assim, ó, com o tempo, você não precisa mais fazer tanto esforço, e pouca coisa é suficiente para colocar você nesse estado de experiência da presença de Deus. Não é isso que a gente quer? Uma oração mais profunda, que dilate mais a nossa alma. Ele está dizendo assim, ó, com o tempo, o que você antes precisava... Vou dar um exemplo muito concreto, tá? Eu vou dar um exemplo... Hoje, minha Lex Divina, eu estou fazendo Lex de Hebreus, tá?
Hoje eu estava em Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Minha pretensão era acabar o capítulo 11, tá? O versículo 27 começa assim: foi pela fé que deixou o Egito, ele está falando de Moisés, né? Sem temer o furor do rei, e resistiu como se visse o invisível, tá? E o invisível aqui com I maiúsculo, né? O Deus invisível, o Deus que nós não vemos, né? O fundamento de toda a realidade. Durante os 30 minutos, esse versículo foi minha oração, só fixando o amor, sobretudo nessas últimas palavras, como se visse o invisível. E aí, para exemplificar, né, o ato de fé, amor e esperança, né? O meu coração desejando que eu fundamente minha vida nesse invisível, que é Deus, nesse fundamento que eu não vejo, mas que é o fundamento de todas as coisas. Pronto. Esse ato, tá? Isso aqui, né? Eu não precisei fazer várias considerações. Por quê? Porque aqui Deus já me despertou. Certo? Então, veja, é isso que a gente vai avançando pouco a pouco na oração. A gente vai tendo uma familiaridade. Por quê? Porque a gente já fez, a gente ruminou muito a verdade. Mas não ruminou intelectualmente, a gente ruminou com o coração. A nossa alma já se alimentou dessa, já amou essa verdade tantas vezes que ela foi se impregnando, certo? Dessa verdade. E esse processo de se impregnar, ele é como se ele criasse uma facilidade do coração para receber essa moção da graça divina, porque sempre é graça, gente. Nunca é produto do nosso esforço, tá? Então, qual é a finalidade da meditação? É conseguir mais clara a notícia de Deus e mais intenso amor. É para isso que eu vou, lembrando sempre que nem sempre eu vou conseguir, certo? Mas quanto maior é a minha prática, e quanto mais Deus vê em meu coração o desejo de conseguir isso, mais ele vai, vamos dizer assim, me proporcionando essa realidade, porque Deus quer nos dar isso, tá? Continuando, né? Santa Teresa d'Ávila vai dizer: só quero que dizer para vocês, aqui eu cortei um pedacinho, né? Só quero dizer para vocês, né, que para progredir nesse caminho e subir as moradas seguintes, não se deve pensar muito, mas amar muito, né? Assim, o que vocês devem fazer é seguir pelo caminho que mais lhes despertar o amor. Então, por exemplo, como eu falei, se um versículo ele me facilita, tá? Esse caminho, eu tenho que parar nele, certo? Eu tenho que ter essa liberdade interior. E o contrário também. Ah, Danilo, então eu vou tentar imitar, eu vou fazer um versículo e vou ficar nele. Não, irmão. Se aquele versículo não vai, você vai prosseguindo a leitura, porque é tudo de acordo com o que mais facilita o amor, certo? Tá rezando o terço, contemplando o mistério, e de repente aquela contemplação do mistério incendeia o seu coração, pare ali, meu irmão. Você não precisa continuar o terço, continue ruminando aquele mistério. Porque Nossa Senhora não está preocupada com quantas Ave Maria você reza, Nossa Senhora está preocupada em você amar Jesus. Certo? Então, essa liberdade interior nós temos que ter, de perceber onde Deus toca o nosso coração e parar ali, certo? Olha o que vai dizer mais para frente também o Frei Luís de Granada. Nesse exercício, mais chegamos para escutar do que para falar. Olha aqui de novo a escuta. Pois, como disse o profeta, Deuteronômio 33, o profeta é Moisés aqui, né? Os que chegam aos pés do Senhor receberão de sua doutrina, como a recebia aquele que dizia: ouvirei que fala dentro de mim o Senhor meu Deus, né? O Senhor Deus. Por isso, olha o que ele fala: seja todo o seu negócio falar pouco e amar muito, e dar lugar à vontade para que se junte com todas as forças a Deus. Então é sempre isso, gente. É mais do que falar, é amar, tá? É isso que precisa ser o fundamento da nossa oração, tá? Como que eu vou fazer isso, Danilo? Como é que eu percebo isso? Olha o que eu vou aqui, o outro ponto. Atenção aos toques da graça. A oração centrada em Cristo, no ritmo do Espírito. Então, lembra que eu falei no começo que o sujeito da oração é Deus e eu sou o objeto? O que significa que ele é o sujeito? Que ele tem iniciativa, ele que faz as coisas. Então, é no ritmo dele que eu rezo. E como é que eu sei o ritmo dele? Pelo toque da graça. Como é que eu sei o toque da graça? Vamos aqui aprender. Olha aqui o que o Frei Luís de Granada vai dizer. Mesmo quando muito convém, sobretudo aos principiantes, ter matéria indicada para meditação. Lembra que eu falei no começo do livro? Não é bom ter um livro. Um livro para quê? Para você ter a matéria, não é? Ele está dizendo assim, mesmo assim, ó, Sandra Regina está lá, Sandra pegou o livrinho dela, Imitação de Cristo, pegou, sei lá, os documentos do Monsenhor Jonas, pegou o Castelo Interior, pegou a Bíblia, pegou a liturgia diária, tá? Massa, é isso que tem que fazer mesmo. Ele fala assim, mesmo assim,
Se a meio caminho se oferecesse algum outro pensamento, onde aches mais mel e mais proveito, ou seja, vou dar um exemplo. Sandra pegou a liturgia diária dela, porque todo dia ela reza com o evangelho do dia. Ótimo, maravilha. Se é o que lhe facilita mais, Sandra, faça com o evangelho do dia, não tem problema. Mas, no momento que ela pegou, ela fez o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ideia da cruz incendiou a mão nela, tocou, ela se comoveu com aquilo, ela contemplou a cruz de Jesus, ficou olhando, ela falou, meu Deus, quão grande seu amor. E aquilo tocou o coração dela. Se ela faz isso, ela não precisa nem começar o evangelho diário. Ela já para aí. É o que o Frei Luiz de Granada está dizendo. Tá? Se a meio caminho se oferecesse algum outro pensamento onde aches mais mel e mais proveito, não lhe deve descartar. Ou seja, você não vai descartar isso. Ah, não. Beleza, Deus tocou meu coração, mas eu tenho que fazer aqui o evangelho diário. Não, meu irmão. Você não vai descartar o que Deus lhe deu. Não lhe deve descartar para cumprir sua tarefa, porque não é razoável descartar a luz que o Espírito Santo começa a nos dar em algum bom pensamento, por ocupar-nos em outro onde talvez não se dê a nós. Então, às vezes, Deus lhe tocou ali, e se você for para o evangelho diário, não vai lhe tocar mais. Tá? E ademais disso, como ou eu hoje, né? Ali, o versículo 27, eu queria acabar o capítulo 11, mas se ele já me deu o versículo 27, e ali ele começou a despertar o meu amor, eu não preciso continuar enquanto aquele sentimento está ali, enquanto aquele mover, aquele afeto divino, ele está me movendo, tá? E ademais disso, como o fim principal dessas meditações é alcançar alguma devoção e sentimento das coisas divinas, olha ele falando mesmo que São João da Cruz com outras palavras, né? Fora de razão seria, alcançado isso, com alguma boa consideração, continuar a buscar por outro meio que já foi alcançado por eles, tá? Então veja que todos os santos e mestres de vida espiritual falam a mesma coisa. Então, olha aqui de novo, né? O Padre Grou é outro mestre de vida espiritual. Olha o que ele vai falar. Por pouco que alguém se sinta tocado pela graça, o melhor que pode fazer é entregar-se a ela e gozar em paz dos sentimentos que Deus nos dá. Quando cesse a impressão, retomará a leitura. Tá vendo? Esse percebeu essa impressão divina de Deus despertando algo. Pode ser qualquer sentimento, gente. Pode ser qualquer tipo de afeto, pode ser um arrependimento. Pode ser uma contrição por não ser grato, por não corresponder a Deus. Pode ser um sentimento de louvor. Pode ser um sentimento de amor. Pode ser um sentimento de temor diante da grandeza de Deus. De ação de graças. Quando isso toca a nossa alma, quando a gente percebe essa impressão, a gente precisa gozar, ruminar isso dentro de nós, a partir daquela palavra. Não vou adiantar. Quando cesse a impressão, retomará a leitura. Esses toques passageiros são um pequeno começo da oração infusa. Gente, é Deus nos treinando para uma oração infusa, ou seja, uma oração mística, uma oração mais profunda, a qual devemos corresponder com a maior fidelidade. São visitas momentâneas de Deus que se comunica de passagem. E estas visitas, ainda que breves, são mais úteis à alma que quantos pensamentos e afetos ela pudesse ter por si mesma. Tá? Então, quando eu percebo isso, é Deus alimentando profundamente a minha alma. Tá? É mais do que qualquer raciocínio que eu possa fazer. Então eu paro ali. Para que lei, para que hora, se não para chamar a Deus? Ele falando a mesma coisa que São João da Cruz com outras palavras. Assim, quando ele se digna a vir, por certa secreta impressão, adverte a alma que está presente, já tem ela o que deseja. Atenha-se, pois, a esta impressão todo o tempo que lhe dure. Então, como é a oração, Danilo? No ritmo do Espírito Santo, centrada em Cristo, pela escuta, ou seja, eu leio e medito. Essa é a escuta, tá? Eu me coloco numa posição de escuta. Lembra lá? Ato de fé, presença, escuta. Me coloco, escuto. Quando eu sinto essa impressão na minha alma, né? Quando um afeto surge a partir dessa meditação, um afeto de amor, um afeto de temor, de contrição, de reverência, de louvor, seja lá o que for, ali eu paro, porque é o Espírito Santo nutrindo a minha alma, certo? E quando cessa essa impressão, eu retomo a leitura, eu retomo a meditação, certo? Olha o que Santa Joana de Chantal, discípula de São Francisco de Sales, vai dizer. O que mais importa é a simplicidade diante de Deus. A gente fala muito de simplicidade, né? O que é a simplicidade da oração? Ela vai dizer, felizes as almas que seguem com fidelidade o impulso divino, ou seja, sentir o impulso, eu fico nele. O mal está em que muitas vezes queremos especular, ou seja, eu tenho que terminar o capítulo 11 de Hebreus. Então, eu desprezo aquele toque que Deus me deu já no primeiro versículo e simplesmente sigo adiante. Ela está falando, o mal está em que muitas vezes queremos especular. E Deus não quer que façamos mais que amar. Abandonemos-nos simplesmente em sua bondade, né? E como uma criança nos braços e no colo de sua mãe,
certo? Então, galera, essa atenção aos toques divinos, tá? Eu medito para quê? Para amar. Quando eu percebo que Deus me dá esse toque da graça, certo? Então, é o momento que eu preciso corresponder, porque eu alcancei aquilo que eu quis fazer, meditar para amar, certo? Aí eu vou centrando minha oração no ritmo do Espírito, certo? Aqui, galera, um terceiro elemento, a gente vai finalizar a nossa formação, tá? Mas eu acho que até agora as informações foram bem, né, interessantes. Olhar para ele, a atitude fundamental para crescer no amor. Galera, é muito comum quando a gente vai fazer a nossa Lex Divina, né, só focar nisso aqui, ó, sentido moral. As Sagradas Escrituras, ela tem o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal são os fatos, né? Olha essa frase aqui da Idade Média, né? A letra é o sentido literal, ensina-te os fatos, né? A alegoria é o sentido alegórico, o que deves crer. A moral, né? O que deves fazer é o sentido moral. E a anagogia é o sentido do desejo, né? Da esperança, para onde deves tender. Então, a letra ensina os fatos, né? O que aconteceu? Jesus, sei lá, Moisés atravessou o Mar Vermelho, tá? É um fato. Só que esse sentido literal tem um sentido espiritual. Quando nós lemos as escrituras, geralmente a gente só busca o sentido moral. O que eu devo fazer? É ou não é? A gente busca confrontar, só que a gente empobrece a nossa oração. Por quê? Porque a gente perde parte da revelação. E o que é oração que a gente viu é relação, presença e revelação. Deus quer revelar tudo sobre ele, ele quer se dar a conhecer. Mais do que o que você deve fazer, ele quer se dar a conhecer, meu irmão. Ele quer mais do que o que Kátia pode fazer. Ele quer que Kátia o conheça e o ame e se apaixone por ele, certo? Então, como que eu vou penetrar nisso? Pelos outros dois sentidos. Então, eu vou dar um exemplo concreto, tá? Quando eu vou fazer essa meditação, eu vou buscar sempre não só o que devo fazer, mas o que aquilo revela para mim de Deus. E o que aquilo me faz desejar. Vou dar um exemplo concreto. Quando Jesus diz assim, no Sermão da Montanha, uma parada que parece só moral, certo? O Sermão da Montanha, Jesus está falando um bocado de coisa que a gente deve fazer, ou não é? Então, por exemplo, Jesus diz assim, ó, se alguém te bater numa face, o que ele fala lá? Oferece a outra. O que é o sentido moral dessa passagem? É o seguinte, Kátia, se alguém lhe ofender, o que é oferecer a outra face? Essa é a face ferida. A face não ferida, é isso que você oferece ao outro. Você se relaciona com o outro, né? Não a partir da ofensa, mas a partir do perdão, tá? Rodrigo lhe feriu, né? Normal, né? Casamento acontece isso. Um marido fere a esposa fere o marido, porque nós somos imperfeitos, né? Sempre se perdoar. Então você não vai se relacionar a partir do que ele fez, mas a partir de uma atitude de perdão, beleza? Isso é o sentido moral. Só que você já parou para pensar que isso tem a ver, né? Pode ser uma revelação de Deus. Sabe com o que isso revela de Deus? Isso revela que Deus se relaciona conosco não por aquilo que nós fizemos para ele, mas sempre a partir da face do perdão que ele tem para conosco. Por quê? Porque Deus disse lá, sede santo como o vosso Pai é santo. Se ser santo implica em dar a outra face ao outro, significa que eu só faço isso porque Deus já faz isso comigo. Mas você percebe que aqui você tem mais do que um sentido moral, você tem um sentido que me aponta para como Deus é maravilhoso comigo. E quando eu não percebo isso, eu perdi uma parte da revelação dele. E, portanto, eu tenho uma porção a menos de revelação para despertar o meu amor. E eu posso querer mais. O que é o sentido anagógico? É o sentido do desejo. A anagogia vem de desejo, né? Eu quero fazer essa experiência do amor misericordioso de Deus. Olha o sentido anagógico aqui. Então, quando eu pego esses três sentidos espirituais e eu aplico na minha meditação, eu amplio a minha porção da revelação, né? Eu olho para Deus. E, galera, o que mais faz a gente avançar na vida espiritual é olhar para Deus. Saber que eu preciso perdoar é muito importante, mas saber que eu tenho um Deus que me perdoa sempre, isso é fenomenal. Por quê? Porque isso é o fundamento para o meu perdão. Então, galera, esse olhar para ele, olha aqui a atitude fundamental para crescer no amor e comunhão, é fundamental. Como é que eu olho para ele? Quando eu vou além do sentido moral, quando eu vou para o sentido da fé, quando eu vou para o sentido, o que é chamado de sentido alegórico, né? Ou para o sentido anagógico, para aquilo que eu preciso desejar de Deus.
pelo que ele revela como é. Se eu busco esse sentido, se eu busco olhar não só para o que Deus me manda fazer, mas para o que ele me revela dele mesmo, eu tenho uma possibilidade muito maior de crescer no amor. Então, quando eu faço a minha meditação, sempre levando isso em consideração, eu tenho um alimento mais sólido para crescer no amor, tá? Então, para finalizar, né? Olha aqui mais uma citação do Enzo Bianchi. A oração é, em primeiro lugar, escuta para chegar a uma presença. A presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A operação é simples, mas nem por isso é fácil. Isso que eu quero deixar para vocês. Não é complicado. É você meditar, olha o que você precisa fazer. Com constância, entrar na presença do Senhor numa atitude de fé e de escuta, para meditar, meditar para amar, perceber os toques da graça, quando Deus nos dá esses toques, e parar neles, e sempre olhar para ele, sempre buscar a revelação de quem ele é. É isso é simples. O problema é que isso não é fácil. Nem sempre o que é simples é fácil. É simples puxar ferro na academia, mas é fácil puxar? Não, certo? Exige um esforço, né? É o que isso vai dizer. Pelo contrário, é cansativa e requer capacidade de silêncio interior e exterior, sobriedade, luta contra os múltiplos ídolos que ameaçam, né? Que ameaçam essa operação. Isso, galera, é a nossa vida. Só que se você fizer isso, eu não vou ser ousado. Quem fala isso é Santa Teresa. Se você rezar dessa forma, Santa Teresa vai dizer no caminho de perfeição. Em 6 meses, 1 ano, se você for constante, você vai notar um progresso enorme na sua vida interior. Por quê? Porque você vai se abrir à lógica da ação da graça divina. E aqui nós temos muitas pessoas que são líderes, né, de movimento, são líderes. Isso aqui é fundamental, galera, para nós crescermos na nossa vida interior. Só que quando você, como líder, cresce na sua vida interior, você não cresce só para você cresce para o outro também. Você impacta o outro. E por isso que essa formação é tão importante, né? Quando Kátia falou, né, eu gostei bastante, fiquei feliz, né, que ela tenha proposto isso. Por quê? Porque isso aqui é o fundamento do crescimento da nossa vida interior. Com isso aqui, meu irmão, você pode não só nutrir você, mas nutrir muitas pessoas. E cada alma que avança, né, ela arrasta consigo várias outras. Quando nós avançamos na nossa vida espiritual, nós arrastamos conosco várias outras pessoas, tá?